Graça e paz, amém, irmãos? Que o Senhor Deus possa estar abençoando a sua vida, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Leandro e vocês estão no canal Falando de Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, deixe seu comentário, ative o sininho de notificação. E eu quero dizer que hoje tem uma palavra de Deus para a sua vida. Este canal tem por objetivo, como eu sempre digo, pregar a palavra do Senhor. Então ajuda esse canal a crescer, a desenvolver, através de você seguir, de você interagir com esse canal, para que o YouTube possa entender que esse canal tem um conteúdo bom e que ele é algo produtivo, né, para as pessoas. E assim ele possa recomendar os nossos vídeos. Mas que Deus abençoe sua vida. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe sua família, sua casa, seu lar, que as mãos dadivosas do Senhor estejam sobre você, para te abençoar e para te dar vitória, amém? Irmãos, hoje nós temos uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, o versículo 35 em diante. Nós hoje vamos falar sobre o poder de Cristo sobre a tempestade. Nós vamos falar sobre o poder que o Senhor tem sobre as tempestades. O texto relata uma tempestade literal. O texto relata, amados, uma tempestade que houve, que se levantou no meio do mar e que veio para combater contra os barcos, o barco que estava Jesus e os seus discípulos. E Jesus tem poder sobre a natureza, então acalma aquela tempestade. Mas não só essa tempestade que o Jesus pode acalmar, ele pode acalmar a tempestade na tua vida, amém? Então é sobre isso que nós vamos falar. O texto se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 e diante, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava num barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece-te, ó vento. Se aquieta, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Glória a Deus. Irmãos, esse é um relato que talvez você já leu, já viu pregações, mas nós vamos aprender aqui, tirar lições para as nossas vidas deste acontecimento. Aleluia, Jesus. Jesus e os seus discípulos tinham acabado de... Jesus estava fazendo a sua obra missionária aqui na terra, né? Jesus tinha acabado de despedir uma multidão em que ele havia pregado, ensinado. E eles estavam atravessando de barco para um outro lado da margem. E no meio desse barco, Jesus, como eu disse em um vídeo que nós temos no nosso canal, Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. E neste momento aqui, ele estava na sua natureza humana, usando a sua natureza humana, fazendo o trabalho como homem. Glória a Deus. Então ele cansou naturalmente. Quando a gente cansa, a gente faz o quê? Procura descansar, né? A gente dorme, deu sono. Jesus naturalmente, o Jesus homem, o Jesus vai dormir. Só que no decorrer do caminho, no decorrer dessa caminhada, levanta-se uma tempestade de vento que abate contra aquele barco, contra aquele mar, e aquele mar começa a se agitar, aquela água que eles estavam, começa a se agitar, e uma tempestade surge do nada, e vem sobre aquele barco que estava Jesus e os seus discípulos. Aos olhos humanos, aquele barco ia a pique, não tinha possibilidade de sobreviver, porque a água começou a entrar dentro do barco. Então, os discípulos começaram a temer diante daquela situação,
e se desesperar sem terem o que fazer. E olha que muitos deles eram pescadores, assim como o apóstolo Pedro, conhecia muito bem o mar, sabia o que fazer diante de uma situação como essa, né? Uma situação de tempestade, uma situação de mar agitado, ele sabia como agir. Mas ali foi tão intenso que eles não viram saída, senão chamar Jesus que estava dormindo e perguntar: Senhor, não te importa que pereçamos? Ou seja, aquela tempestade abalou os discípulos e deixaram eles sem saída. Amados, na vida, muitas vezes, nós encontramos com tempestade desta maneira, na nossa caminhada. Tempestade que vem sobre as nossas vidas, que abate, que quer abater a nossa fé, tirar a nossa paz, e que nós olhamos às vezes e não encontramos saída, não encontramos solução, nos pegamos em meio a uma onda, a uma tempestade, e para qualquer lado que nós olhamos, tem tempestade, tem vento forte, tem mar agitado, e a gente pensa: Deus, o que fazer? Talvez você que está assistindo este vídeo agora tenha se pegado, esteja numa situação como essa, uma situação de tempestade. Sabe, amados, não é fácil. A vida que nós vivemos nessa terra aqui, esse período de tempo, né, que nós vivemos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos à lei dessa terra, nós estamos sujeitos às coisas, os acontecimentos dessa terra, os acontecimentos que muitas vezes nós não temos, ou por muitas e muitas vezes, né, nós não temos controle de muitos acontecimentos que vêm sobre nós, e perguntamos: Senhor, por que isso? Por que estou passando por isso? Sabe, amados, tempestade surge do nada para bater a nossa fé. Talvez você que está vendo esse vídeo agora está vivendo uma tempestade no seu casamento, não sei, está vivendo uma tempestade na sua vida financeira, está vivendo uma tempestade nas suas emoções, está vivendo uma tempestade na sua saúde, eu não sei, sabe? Ou você está vivendo uma tempestade e você não encontra saída. Os discípulos se pregaram nessa tempestade. A tempestade veio tão forte sobre eles que estava levando aquele barco a pique. E eles se viram sem possibilidade de ação. Como é difícil, presta atenção, aqui eu abro um ponto. Como é difícil quando nós nos sentimos impotentes, né? Diante das lutas da vida. Eu imagino aqueles discípulos olhando aquela situação e pensando: nós acabamos de pregar o evangelho, as boas novas, não estávamos em lugares errados, estávamos fazendo a obra do Pai. Estávamos fazendo a obra de Cristo, com Cristo do nosso lado. E agora nós iremos perecer. E não sabemos mais o que fazer. Isso é se sentir impotente. Na vida, a vida tem dessas coisas. Às vezes nós nos sentimos impotentes, sem saída, sabe? Humilhado pelas lutas da vida, pelas tempestades da vida. Às vezes a onda vem e agita as nossas emoções, abala a nossa fé, a nossa estrutura, sabe? E nós pensamos o que fazer para sair desta situação. Quantas vezes nos pegamos desta maneira? Não é fácil, não é fácil. Não é fácil não ver saída, não é fácil não ver solução para os nossos problemas. Quantas mães estão vivendo uma tempestade em ver seus filhos nas drogas e não encontrar saída? Quantos pais de família nos dias de hoje, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, uma crise financeira terrível que tem abalado o país, uma tempestade como essa do coronavírus, sabe, amado? E que a pessoa se pega assim, desempregado. E pensa: meu Deus, o que fazer diante desta situação, diante dessa tempestade da vida? Sabe, amados, não é fácil enfrentarmos tempestade. Não é fácil enfrentarmos tempestade, mas ela vem. Nós temos como crente que saber disso. Às vezes o dia mal chega e traz tempestades horríveis que abalam até as nossas estruturas. Os discípulos se viram em um barco aqui, com a estrutura abalada. Você sabe o que você olhar vento para todo lado e você vê água entrando para dentro do barco? Não pode a água entrar no barco porque o barco pesa e afunda. E já era, acabou, não tem como sobreviver. Dependendo da região do mar que a pessoa está, não tem como sobreviver.
Porque a água entrou no barco. Se a água entrou no barco, acabou, o barco afunda. Ele não tem como se manter em cima. E assim muitas vezes acontece na nossa vida. A água está entrando nos nossos sonhos. A água está entrando nos nossos projetos. A tempestade, o vento forte está trazendo algo que está afundando os nossos sonhos. Mas uma coisa interessante aconteceu aqui, que Jesus estava no barco. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei qual é a sua tempestade, mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus está no barco. E num barco, onde Jesus está, esse barco não tem onda, não tem tempestade forte que consegue afundar esse barco. Qual é a decisão que os discípulos tomam? Os discípulos tomam a decisão de acordar Jesus. Eles viram toda aquela situação e não quiseram de imediato acordar o Senhor Jesus, porque Jesus estava cansado de pregar, de fazer milagres, de operar maravilhas, de fazer a obra de um lado para outro. Mas não teve jeito, eles tiveram que clamar o Senhor Jesus. Só que eles clamaram o Senhor Jesus já num momento que não dava mais jeito, que não tinha mais solução, que não tinha mais saída. No último momento, eles lembraram de Jesus. Isso aqui eu abro um ponto aqui também para falar com você e quero chamar sua atenção para isso aqui. Quanto tempo essa tempestade estava acontecendo? Estava sacudindo o barco de um lado para outro. Eles poderiam ter chamado Jesus logo no primeiro momento e pronto. Não, eles decidiram permanecer naquela tempestade até que não viu mais saída mesmo, até que eles foram obrigados a chamar Jesus. Eu quero te falar uma coisa, nós não podemos deixar a tempestade se prolongar nas nossas vidas sem chamarmos a Jesus. Nós precisamos imediatamente chamar Jesus no momento que a luta começa a surgir nas nossas vidas. Na verdade, nós temos que chamar Jesus antes da tempestade, não no meio da tempestade. Jesus já tem que estar acordado na nossa vida todos os momentos, num barco da nossa vida. Nós temos que estar clamando a Ele todo o tempo. E ele chama Jesus no último momento. Tem pessoas que esperam passar por todo mundo para depois chamar Jesus. Primeiro passa pelo médico, passa pelo prefeito pedindo ajuda, passa pelo vereador, pelo deputado, pelo presidente, pelo governador, pelo amigo mais próximo, fulano de tal. Quando ele não vê ninguém mais, aí ele chama Jesus. Jesus é o último que ele lembra. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente deixa Jesus por último. Às vezes a gente esquece que Jesus está num barco. Eu quero te falar uma coisa, por mais que a tempestade seja grande na sua vida, na sua casa, no seu lar, Jesus está no barco. É só você chamar Jesus, chama Jesus, aleluia, chama Jesus, que Jesus vai acordar no seu barco, pois ele está no seu barco e vai acalmar essa tempestade na sua vida. Os discípulos vão ali, acordam Jesus e perguntam, Jesus, não te dá, ou não te importa que pereçamos? Jesus levanta e vê aquela tempestade. Jesus simplesmente levanta suas mãos, aleluia, poderosa. E aquele mar, imediatamente, amados, obedece ao Senhor Jesus. Olha para vocês verem, as duas naturezas, eu quero abrir um parênteses aqui para falar disso, as duas naturezas se manifestam naquele momento. Nesse texto aqui, as duas naturezas de Cristo se manifestam. Uma, o Jesus 100% homem estava dormindo. Quando ele é acordado, imediatamente o Jesus 100% Deus acalma a tempestade. A natureza obedece ao Senhor. Então eu quero te falar uma coisa, amado. Jesus, como homem, ele consegue entender a sua dor. Ele consegue entender o teu sofrimento. Ele consegue entender, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Jesus, como 100% homem, ele consegue entender o seu choro, as suas lágrimas, o que você está passando, o momento que você está vivendo. O Jesus 100% homem consegue entender, consegue discernir o seu coração que ninguém mais consegue discernir as suas emoções, o momento que você está vivendo que talvez ninguém está entendendo ou ninguém está se importando, mas isso para você está machucando a tua alma. Jesus, ele consegue entender isso aí. Aí vem o Jesus 100% Deus. Você sabe o que o Jesus 100% Deus faz? Vai lá e acalma a tempestade, arranca o mal, arranca a ameaça que estava ameaçando de afundar aquele barco. O Jesus 100% Deus vai ali e acalma aquela tempestade imediatamente. O Jesus 100% Deus fala para o mar, para aí, aqui você não pode ir mais adiante. E de repente, aquele mar se acalma.
aquele mar, vem uma bonança, vem uma tranquilidade. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Mas outra coisa acontece interessante aqui nesse texto, que depois de Jesus acalmar a tempestade, Jesus repreende os discípulos, porque Jesus vê neles falta de fé. Jesus vê nele falta de fé. Então, aí o versículo 44 diz assim: então lhes disse, por que sois tímidos? Como que não tendes fé? Ou seja, Jesus estava perguntando como que vocês não têm fé para vocês mesmos determinar que a tempestade parasse, ela iria parar. Eu quero te falar outra coisa, abrir um ponto para falar uma coisa na tua vida, a autoridade de Deus na tua vida. Você é autoridade na sua casa, você é autoridade no meio da sua família, você que serve a Cristo é autoridade no meio dos seus. Se tem tempestade que vem varrendo a sua casa, você tem autoridade para repreender esta tempestade. Você tem autoridade de Deus para repreender este mal. Mas você sabe qual é o segredo aqui? Jesus pergunta, não tendes fé? Não tendes fé, é a pergunta. O segredo está na fé. É a fé que vai mover a mão de Deus para poder te abençoar e acalmar a tempestade. É a sua fé, meu irmão. Se você tiver fé, por maior que seja o mar, por maior que sejam os ventos, as ondas, por mais fortes que elas sejam, deixa eu te falar uma coisa, o que está em você é mais poderoso ainda, é maior, é mais forte. A sua fé, e com a sua fé, você consegue combater essa tempestade. Nós não estamos livres, eu quero que você entenda isso. Nós, o homem, o crente, o servo do Senhor, não está livre de passar por tempestades na vida. Não está livre de enfrentar o mar bravio, não está livre. Não está livre de enfrentar uma enfermidade. Uma tempestade pode ser uma enfermidade. Não está livre de passar por um momento financeiro horrível, não está livre de ser humilhado no trabalho. Talvez você esteja humilhado no trabalho, numa escola, no seu ambiente onde você convive, dentro da casa que você está. Talvez você está vivendo de favor neste momento. O homem não está livre de passar por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, se ele tem Cristo e ele tem fé, ele consegue dar um basta nessa tempestade. Ele consegue mudar esta situação, ele consegue mudar o quadro, ele consegue mudar a história, porque Cristo está no barco com ele e ele tem fé para repreender o mar, repreender o vento e receber a vitória. Você que está me ouvindo, que está me assistindo agora, talvez seja um pastor, seja um obreiro, está enfrentando tempestade na igreja que você toma conta, está enfrentando tempestade no seu ministério. Eu quero te falar uma coisa, a autoridade de Deus na sua vida. Se levante, se levante, se levante, se coloque de pé, estenda as tuas mãos contra essa tempestade, repreende ela em nome de Jesus e você vai ter vitória. E você vai ter vitória na sua vida. Então, que Deus possa estar te abençoando a cada dia, que a cada dia as mãos dadivosas do Senhor estejam sobre a tua vida. Então toma posse desta palavra neste momento, toma posse, saiba de uma coisa, eu quero que você preste atenção nesses pontos aqui, através da fé em Cristo Jesus você consegue repreender qualquer tempestade. Eu quero que você lembre desse outro ponto aqui, Jesus está num barco, ele sempre está com você nesse barco, e o barco que Jesus está, ele não afunda. Eu quero te falar uma coisa, você tem autoridade de Deus na sua vida, guarda esses pontos, você tem autoridade de Deus na sua vida, guarde também esse ponto aqui no seu coração, nós não estamos livres de enfrentar a tempestade, mas nós estamos livres em Cristo Jesus de perecer no meio da tempestade. Presta atenção, nós não estamos livres de enfrentar a tempestade, mas nós estamos livres, estando com Cristo Jesus, de perecer no meio da tempestade. A tempestade ela pode vir, agora você não vai perecer se você usar a tua fé e a autoridade que Deus te deu. Então que Deus abençoe sua vida, muito obrigado por este momento que passamos juntos falando de Jesus, que você possa estar ajudando este canal, e que você possa estar se inscrevendo neste canal se você não é inscrito e compartilhando este vídeo
no grupo de WhatsApp, para que possa atingir mais pessoas, para que pessoas possam ser abençoadas e para que você possa ser um missionário nesse canal. Seja um missionário deste canal, seja um missionário neste canal, que esse canal é de Cristo. Seja um missionário no canal falando de Jesus. Olha, diga, eu sou um missionário daquele canal, estou ajudando aquele canal a crescer, porque é para a glória de Deus. Eu quero ver você, aleluia, sendo usado por Deus aqui neste canal, compartilhando os vídeos, deixando comentário, interagindo com o canal, fazendo o canal crescer, para que mais pessoas possam ser abençoadas através do canal. Deus abençoe sua vida, muito obrigado, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.